Hoje aí na sua empresa você tem feito tratamento de anomalia. Você sabe o que é tratamento de anomalia? Você sabe o que é uma anomalia, né? Se você não sabe, se você quer se entender um pouco mais a respeito disso e o quanto que isso tem acontecido na sua empresa, então fica ligado que nesse vídeo eu vou falar sobre o que é anomalia e como tratar anomalias. Mas antes de entrar nisso, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu gostei, já manda ali para aquele seu amigo gestor ou empresário que gostaria e precisa de saber o que é uma anomalia, já dando spoiler, né? Anomalia é uma coisa que acontece muito no dia a dia da empresa e que gera um impacto significativo no resultado, tá? Então, às vezes você não está batendo meta porque está tendo muita anomalia e não está tendo nenhuma tratativa, tá? Então, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, tá? Para quando eu lançar um vídeo novo, você já poder ver aí um pouco mais sobre gerenciamento de resultados, sobre gestão, sobre atuação como consultor, né? Tem vários conteúdos que eu estou trazendo para você. Vamos lá. Falando sobre tratamento de anomalia. Primeiro, né, o que é anomalia? Anomalia é uma anormalidade, né, uma coisa fora do normal. Então a gente tem um processo dentro da empresa, esse processo ele deve funcionar da maneira X, né, com aquelas etapas sendo seguidas, e uma anomalia é quando um fato acontece que tira o processo do normal, né? Então a gente tem ali aquele processo que deve rodar de uma forma que foi pré-definida, aí acontece alguma coisa e tira o processo do normal, tira o processo do que é esperado para ele. Faz com que, por exemplo, ele não consiga mais entregar o resultado que se espera daquele processo. Isso é uma anomalia. Então, anomalia é uma situação, um fato, tá, que tira um processo do seu normal, do seu esperado. E geralmente a gente mede esse normal pelo resultado que ele gera no final. Então, é uma situação que tirou o processo, impediu o processo de entregar o resultado esperado lá no final daquele processo. Essa anomalia, né, ela atrapalha muito a rotina do dia a dia de empresas. Geralmente o que a gente chama de incêndios, né, aqueles problemas que vão acontecendo, vários durante o decorrer de um dia, e que são muito normais de acontecer em empresas, sim, em especial, né, empresas ali, eu não vou falar nem em especial empresas de pequeno porte, eu acho que todas as empresas grandes também acontecem muitas anomalias, né, mas de forma geral são questões mais rotineiras, são esses incêndios que a gente identifica, né, que vocês falam muito ali como empresários a respeito deles no dia a dia. Essas anomalias, elas devem ser identificadas e tratadas, tá? Para isso a gente tem o que a gente chama de tratamento de anomalia. Eu tenho um relatório, inclusive, que eu uso com os meus clientes no dia a dia, tá? É um relatório muito simples, onde que basicamente a gente tem em uma coluna qual que é o problema que foi identificado ou a anomalia, né? Uma causa discutida a respeito, pode ser uma causa primária, enfim, uma causa bem inicial ali, analisada, se tiver alguma. A ação que vai ser tomada, então o que vai ser feito, né, para resolver aquele problema, para bloquear aquela causa. Eu coloco um espaço para a gente poder fazer um detalhamento ou até mesmo como aquela ação vai ser desenvolvida, quem é responsável por essa ação na outra coluna e depois uma coluna de data de finalização prevista para aquela implementação. Então o relatório geralmente é um one page que eu uso, né? Pego um A4 ali bem naquele formatinho dele, cada coluna eu coloco uma dessas informações e aí cada tratativa vem em uma linha, tá? Então relatório direto, relatório simples, geralmente a gente implementa para fazer junto com a operação nas reuniões diárias ou nas reuniões semanais. Então o gestor leva esse relatório, identifica com eles os problemas que impediram de alcançar a meta do período e aí já faz ali a própria tratativa durante a reunião junto com a equipe, aproveitando aquele momento para discutir esse problema, para poder entender o que aconteceu e já dar uma tratativa nele. Esse tratamento de anomalia ele é muito importante, ele deve ser feito. As anomalias elas devem ser identificadas e tratadas, porque a anomalia de forma geral, quando ela vira rotineira, né, quando ela acontece sempre, ela vira um problema crônico para dentro da empresa. E esse problema crônico ele pode ser um dos impeditivos das metas estarem sendo alcançadas naquele processo. Na verdade, eles não só podem ser, como eles são na grande maioria das vezes. Então, sendo assim, é muito importante se realizar a análise e tratamento dessas anomalias rotineiras, os incêndios, o que atrapalha o dia a dia. Isso deve ser levado para uma discussão com a equipe, deve ser discutido, analisado e tratado. As ações definidas, né, devem ser acompanhadas e gerenciadas para realmente serem implementadas, que é outro ponto. Depois eu vou até fazer um vídeo a respeito disso, né? Muitas ações, pouca implementação, né? Muitas empresas que estão rodando o modelo de gestão, às vezes fazem muitas ações, mas não gerenciam para ver se as ações estão sendo implementadas. Isso é uma falha grave, tá? Porque o que faz bater a meta
é a implementação da ação. O que resolve o problema é a implementação da ação que foi definida. E não só a identificação daquele problema, a identificação daquela anomalia. Então fica ligado, tá? Anomalia são situações que tiram o processo do seu normal, que impedem que ele entregue o resultado esperado, tá? E tratamento de anomalia é tratar essa anomalia de forma estruturada, né? Como eu falei, muitas vezes num relatório, né, que a gente pode ter ali o registro da anomalia, o que vai ser feito para resolver aquela anomalia, quem é o responsável por isso e até quando isso vai ser implementado. Simples, direto, né? E, lógico, gerenciar para ver se as ações estão sendo implementadas como foram planejadas, ok? Muito obrigado, até a próxima, fica ligado aí, se inscreve no canal, já manda para aquele seu amigo ali esse vídeo e até a próxima.